Foi através das letras que ela aprendeu a se expressar. A tentativa de vencer a timidez rendeu um ofício. No portré de hoje, conheça um pouco mais da história e do trabalho da escritora cearense Ana Miranda. Ela está entre os grandes nomes da literatura brasileira. Já publicou 27 livros e acumula alguns prêmios, né? Ana, desde quando começou esse seu envolvimento com a escrita? Começou quando eu era criança, aprendendo a ler e lendo os meus primeiros livros, descobrindo o encanto da imaginação, o encanto da viagem que pode ser feita por meio das palavras. E escrevendo na escola. No meu tempo, as escolas obrigavam os estudantes a escreverem redações diárias, de pelo menos 15 linhas. Isso ia tirando o medo da escrita e acostumando a mente a pensar em termos de uma escrita. Depois eu fui lendo os romances, li o meu primeiro romance, que foi O Idiota, de Dostoiévski, que eu fiquei fascinada com a possibilidade de ser transportada para outros tempos, para outros países, outros mundos, outras pessoas, o interior de outras pessoas. É uma arte fabulosa, a arte da literatura. E ela seduz. Ana, e quando foi que você percebeu que sua paixão pela escrita ia virar profissão, né? Quando eu comecei a escrever o que seria, afinal, um romance, eu nem sabia se eu estava escrevendo um romance, não sabia se ia ser publicado, eu não sabia se alguém ia ler esse livro, eu estava completamente imbuída no trabalho, mas sem a perspectiva de algo acontecer realmente em torno disso. Mas quando esse romance foi publicado, era o Boca do Inferno, e eu fiquei 10 anos, mais ou menos, trabalhando nesse texto, e teve uma repercussão muito grande no Brasil e até fora. Foi muito elogiado também. Foi muito elogiado, teve muitas matérias e eu fiquei imediatamente conhecida como escritora. Então eu fui levada a essa profissão, porque a minha aptidão assim, mais visível quando eu era criança era o desenho. A minha formação foi toda para ser uma desenhista, uma artista plástica. E todo esse meu trabalho de escrever poesias era tudo secreto, era tudo para mim mesma, feito ali, né, nos caderninhos e nas uma coisa mais íntima, né? Coisas íntimas. Era uma coisa de mim para mim mesma. Eu nunca imaginei que eu fosse me transformar numa escritora. E qual foi a sensação assim quando você lançou o seu primeiro livro, assim, quando você viu ele publicado em mãos? Foi uma sensação maravilhosa, porque é um trabalho, o livro é um trabalho sólido, é um trabalho que você segura com as mãos, né? Ele fica com o tempo. Depois que você morre, o livro continua. Ele continua sendo lido, ele continua nas estantes, ele continua nas bibliotecas. Então dá uma sensação de perenidade muito grande, muito boa, né? E a recepção do livro foi muito gratificante. Mas foi um processo fantástico, assim, não só de escrever um livro, mas de escrever a mim mesma. Porque a sensação era que eu me reconstruía com aquele livro, porque eu tinha um lado intuitivo muito forte e um lado racional muito fraco, muito frágil. Assim, eu não era uma pessoa muito racional. E o trabalho da escrita de um livro, com a obrigação de você estruturar toda uma história, com milhares de elementos, mais elementos de pesquisa que você tem que coordenar e tudo, então dominar aquele universo tão imenso, foi um trabalho de construção de uma plenitude mental um pouco maior, quer dizer, juntando ao lado intuitivo um lado racional. Que caminhos você faz na literatura? Foi pelos netos. Quando nasceu meu primeiro neto, ele nasceu lá na Califórnia, os dois netos são americanos. E com o nascimento desses netos, eu comecei porque eles têm tudo lá, eles só não têm lá livro em português. E eu queria realmente que eles, além de falar muito bem o português, que eles falam, eu queria que eles lessem e conhecessem a literatura. E o primeiro livro foi infantil, foi um livro... teve um antes que foi um sobre
Memória e História, que foi feito a pedido da editora Companhia das Letrinhas, em que eu falo da minha infância no Ceará e a minha ida para Brasília, e a história de Brasília. Então é nessa coleção Memória e História. Mas o meu livrinho mesmo, de inspiração infantil, é o Ligue, que é inspirado no meu netinho mais velho, o Rafael, que tem muita imaginação. Ele era um menino muito imaginativo. Então o Ligue é um menino imaginativo e que lida com essa questão da imaginação, o que é verdade, o que é mentira. Então esse livro chama-se Ligue e o Gato de Rabo Complicado. Ana, e recentemente você também, há algumas semanas, lançou um livro infantil, né? Como Nasceu o Ceará. Queria que você contasse o processo dele de criação, do que o livro se trata. O livro fala do nascimento do Ceará em forma de poesia, mas como se fosse um jogral. A proposta do livro é que seja uma peça de teatro para ser levada por crianças, talvez até adolescentes, não sei. E os adultos estão gostando muito também, estão lendo. Pode ser lido como simplesmente um livro, né, para leitura, e aí se passa tudo no palco da imaginação. E pode ser usado como material para ser feita uma comemoração do nascimento do Ceará. Porque a nossa pátria, já dizia o Fernando Pessoa, nossa pátria é a nossa língua. A minha pátria, ele disse, é a língua portuguesa. Ele disse isso aos prantos, lendo o Padre Vieira. É isso. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigada a você, um abraço para todo mundo.